Essa é a primeira grande final da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Brasil entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar a Escócia no último jogo da fase de grupos, Grupo C da seleção brasileira, que também tem Marrocos e Haiti, que já foram adversários passados, e agora é a Escócia. É a vez dos escoceses desafiarem a seleção brasileira. E olha só, não é porque o Brasil está na frente da Escócia na tabela que isso não quer dizer que o Brasil vai ter dificuldade não. Pelo contrário, a Escócia promete chegar para tentar surpreender a seleção brasileira e, claro, garantir também o seu lugar ao longo do mata-mata. Pois é, então engana-se quem pensa que a Escócia não pode cometer um crime de saia. Mas esse vídeo aqui é pra gente mostrar pra você os motivos, os caminhos pelos quais o Brasil precisa ter muita atenção se não quiser ser surpreendido pelos escoceses. Mas antes da gente indicar esses caminhos, vamos voltar um pouquinho no tempo para relembrar como é que foi o último confronto entre essas duas equipes na Copa do Mundo. Para isso a gente entra na nossa máquina do tempo aqui do lance lá para 1998. Jogo de abertura da Copa do Mundo. Naquela época, o atual campeão era quem fazia a abertura da Copa do Mundo e por isso o Brasil enfrentou a Escócia no primeiro jogo daquele Mundial. E é óbvio que a gente teve muita dificuldade. A Escócia não tinha uma geração tão qualificada quanto a que tem hoje, então naturalmente o caminho foi se fechar. Era um 3-5-2 muito bem montado, com uma dificuldade de gerar espaço para os adversários. E a primeira coincidência já chega no sistema defensivo. O líder daquela defesa era ninguém menos do que Colin Hendry, que teve também suas passagens pelo Manchester City e por outros clubes relevantes da Inglaterra. Isso não tem nada a ver com o Hendry de hoje, né? O Jack Hendry, que deve ser também titular no confronto entre Brasil e Escócia em 2026, não tem parentesco. O Colin é pai de 4 filhos, mas nenhum deles é o Jack. Inclusive um deles joga até na primeira liga do futebol escocês. E como a gente falou, outra coincidência desse vídeo também era o esquema usado pela Escócia naquele ano. A Escócia usava justamente um 3-5-2, um ferrolho. Nesse ciclo, a seleção do Steve Clarke chegou a se utilizar do 3-5-2, inclusive foi testada novamente nesse esquema nos últimos amistosos antes do Mundial. Mas a tendência é que isso não aconteça contra o Brasil mais uma vez. A Escócia entrou com esse esquema lá na Eurocopa de 2024, quando caiu no grupo da Alemanha, mas não conseguiu nem se classificar, nem passar da fase de grupos. E aí o Clarke recalculou a rota, conseguiu mudar, conseguiu alterar esse time da Escócia para poder jogar em um 4-4-2 que a gente vai mostrar para você na prancheta. O Clarke ele abriu mão de um terceiro zagueiro que poderia por hora até ser um lateral, que é o Tierney, para poder liberar o Robertson. Então hoje a equipe joga com 2 zagueiros e na verdade com 2 volantes assim, num 4 nessa primeira linha aqui, 4 na segunda linha e 2 lá na frente. Hoje o time joga com 2 zagueiros bons na bola aérea, que são o Grant Hanley e o Jack Hendry, e por hora também pode ter a presença do Chutar vindo do banco, ou sendo titular em um do lado dos dois, aí fica na ordem do Steve Clarke. Ele tem na lateral esquerda a principal referência da equipe, que é o Robertson. É um cara que é ídolo do Liverpool, inclusive anos e anos lá em Merseyside, e é um jogador que como referência ele ataca muito espaço. Então todo espaço que a seleção brasileira deixar por aqui, o Robertson vai poder aproveitar. O bom é que a seleção brasileira está jogando com laterais que são zagueiros, ora o Ibanez, ora o Danilo, então ele vai ter menos espaço aqui para atacar. Cabe ao John McGinn fazer o que ele gosta de fazer. É um jogador que deve atuar aberto pelo lado esquerdo, quase como um camisa 10 dessa seleção escocesa, mas é um cara que traz muito para dentro. Tem um chute de média distância que é muito bom, então vai poder se associar com jogadores de meio e justamente liberar esse espaço aqui para o apoio do Robertson. Do outro lado do meio, quem aparece é o Ben Gannon-Doak, que é talvez o único jogador dessa seleção escocesa que tem a capacidade de arrastar no mano a mano, criar situações de velocidade e até desafogar esse time. É o único jogador que tem essa característica. Então, as bolas de contra-ataque muito provavelmente vão ser do lado direito escocês, lado esquerdo da seleção brasileira, atacando sempre as costas do Douglas Santos. O segundo atacante, que é o Che Adams, ele também tinha essa função antigamente nos seus clubes, só que a idade vai chegando e naturalmente o corpo vai pedindo que ele altere. Então hoje ele é um jogador muito mais técnico, muito mais cerebral do que físico, de velocidade em si. Mal comparando, é o que o Neymar poderia estar sendo para essa seleção hoje. E no ataque, a gente teve uma surpresa nessa Copa do Mundo. Eu, pelo menos, esperava a titularidade para o Lyndon Dykes, só que ela não chegou. Em vez disso, o Clarke optou por bancar o Lawrence Shankland, que tem artilharia aí de campeonato escocês
também nas suas costas. Isso muda um pouquinho também a característica. O Dykes é um jogador que gosta de participar do jogo, de usar o corpo. O Shankly é um jogador que também tem um bom passe, mas que pisa muito mais dentro da área e tem uma média de gols muito superior em relação à do Dykes. Então, se pintar uma oportunidade no pé do Shankly, é perigo também para o gol do Alisson. Então a Escócia ela varia muito dentro desse 4-4-2, com a passagem do Robertson e até com a saída do T. Adams para poder se associar com jogadores de meio. Quem balança muito nessa linha de 2 aqui é o McTominay, que funciona quase como aquele famoso 8,5, né? Podia estar mais fixo nessa posição, mas a lesão do Billy Gilmour, que tecnicamente é um jogador muito diferenciado e que ajuda nessa saída de bola escocesa, fez com que o Steve Clarke optasse por um passo atrás. Então, mesmo que o McTominay tivesse jogado aí boa parte do ciclo na posição central, recuou um pouquinho para fazer esse segundo volante e deve entrar assim também diante da seleção brasileira para poder justamente ser esse cara mais técnico, desafogar a equipe da Escócia na hora da saída de bola. Pode ser que a gente veja mudanças para o time titular da Escócia, até por ser a última rodada e por depender de um resultado positivo para poder avançar. Mas a tendência é essa, é que a Escócia aposte muito na qualidade dos seus volantes e consiga lançar bolas ao ataque na direção do Shankland e, claro, apostando na bola aérea, na altura dos seus zagueiros e também nos cruzamentos para o próprio McTominay e para o Shankland para poder surpreender e vencer a seleção brasileira. Em resumo, a gente tem um time escocês muito mais individual, brilhante individualmente do que em 1998. Obviamente é um time que o Brasil tem que respeitar, o Brasil tem que entender e estudar bastante para enfrentar também essa equipe. Mas não é nada que a gente possa olhar e dizer, cara, o Brasil não tem como ganhar. Muito pelo contrário, o Brasil tem diversos caminhos para superar a Escócia. Acho até inclusive que é obrigação da seleção vencer esse jogo. Era sabido desde sempre que em determinado momento do trabalho o Ancelotti ia ter ferrolhos, ia ter defesas muito entrincheiradas pela frente. Então naturalmente ele precisa saber gerar situações de mano a mano para os seus jogadores. Então se a gente for pegar o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, a tendência é que o Gannon Doak, que é o ponta direita da Escócia, não baixe muito para fazer a dobra. Essa dobra deve ser feita pelos volantes. Então, no momento em que o Vinícius Júnior estiver de mano com o lateral direito da Escócia, ele precisa partir para cima e o Brasil tem que saber gerar a situação para ele. E caso haja a descida do Gannon Doak, tem que ter o apoio dos laterais e, obviamente, em determinado momento, quando o Gannon Doak não descer, quem vai descer são os volantes. Então, naturalmente, vai abrir espaço no meio também para Bruno Guimarães, para Lucas Paquetá e até para Casemiro chegarem também como um elemento surpresa para poder surpreender, de fato, a defesa escocesa. E outra, o Brasil tem que ter coragem também para pressionar a saída de bola da Escócia, porque de longe não é das melhores. Naturalmente, o Steve Clarke decidiu subir a altura dos jogadores na zaga. E aí colocou jogadores que não têm uma saída muito qualificada, que são meio durões, os famosos zagueiros desengonçados. Coragem para pressionar a saída de bola, Brasil. Esse é o mapa da mina para a seleção brasileira surpreender a Escócia naquela que deve ser a sua primeira grande final na Copa do Mundo de 2026. Pra cima deles, Brasil!